Boa tarde a todos. Eu sou professora na PUC de São Paulo, meu nome é Ivone Dias Avelino. Eu vou falar hoje um pouquinho sobre os monumentos que existem na cidade de São Paulo. É claro que são quase 400 monumentos, há monumentos que foram feitos por homens, artistas, e há monumentos que foram feitos por mulheres. Atualmente, a gente sofre aí um certo vandalismo, no sentido de que o que foi feito ontem, hoje é registrado como racismo ou como autoritarismo, que é o caso dos bandeirantes, ou do Garcia Lorca, ou de outros monumentos, do próprio Ayrton Senna, que era um corredor da Fórmula 1, que as pessoas que não gostam resolvem pichar, isso é comum. Mas não dá para falar sobre tantos monumentos. Então, eu escolhi um autor, um escultor, e duas obras dele, apesar de que ele, na realidade, ele trabalha tanto com os monumentos ao ar livre, e são vários, ou com a arte tumular. Ele tem obras esculpidas em vários túmulos em cemitérios na cidade de São Paulo. Quem é ele? Ele chama-se Victor Brecheret. Victor Brecheret é um nome pelo qual ele ficou muito conhecido após se naturalizar brasileiro. Na realidade, ele é italiano. Ele nasceu na Farnese, em 15 de dezembro de 1894. Portanto, no finalzinho do século XIX. Era filho de Augusto Brecheret e Paula Nani. A mãe faleceu muito cedo e ele foi criado por um tio materno, que se chamava Enrico Nani. Ele, na realidade, é considerado um dos maiores escultores ítalos brasileiros, tá certo? E fez parte da vanguarda artística brasileira durante a primeira metade do século XX. Ele foi o principal responsável pela iniciação da escultura brasileira no movimento modernista internacional. Há uma forte influência nas obras dele das esculturas de Augusto Rodin. Victor Brecheret recusava o academicismo artístico e se alinhava a movimentos construtivistas, expressionistas e cubistas. Daí ele se interessar muito pela arte moderna, que foi instaurada na cidade de São Paulo em 1822. Ele imigrou para o Brasil em 1904. E ingressou, assim que chegou, no Liceu de Artes e Ofícios, para aprender desenho e modelagem, bem como técnicas de entalhe, gesso e mármore. O entalhe em mármore era muito difícil, mas ele foi fazer um curso e eu acho que ele superou o conhecimento que ele recebeu nesse curso. No ano seguinte, em 1913, Brecheret se muda para Roma e ali ele vai permanecer durante 6 anos. Era comum os artistas, pintores, escultores, viajarem para a Itália ou para a Europa, França, enfim, por conta da forte influência dessa escultura expressionista e dessa forte influência que teve o próprio Victor Brecheret no construtivismo, no expressionismo e no cubismo. Possuía uma estética pós-impressionista caracterizada pelo volume geométrico. As obras dele eram monumentais.
ele dava um tratamento sintético às formas que ele criava em cada uma das esculturas. Muitas das suas obras estão aí expostas e elas falam por si. Acontece que, na realidade, ele volta para São Paulo em 1922 e ele vai, então, se relacionar com os artistas, com os poetas, com os escritores da célebre Semana de Arte Moderna, quando as suas esculturas foram expostas no Teatro Municipal. Ele teve aí uma relação bastante forte com Oswald de Andrade, o grande escritor Oswald de Andrade, que viajou várias vezes à Europa também, inserido dentro desse movimento impressionista, e Mário de Andrade e de Cavalcanti, dentre outros que integraram a Semana de Arte Moderna. Ele participou aí na semana e foi convidado nessa ocasião pelo prefeito de São Paulo, que era Antônio Prado, para fazer uma escultura sobre o Bandeirante. Era comum, nessa época de 1922, relacionar São Paulo ao Bandeirante. O Bandeirante, o homem forte que adentrou a selva, enfrentou índios, enfrentou animais para consolidar uma expansão da cidade de São Paulo. E essa força, hoje não se dá esse valor mais. Mas em 1922 se dava, tanto que Paulo Prado escreveu Paulística. E ele, então, se inseriu aí nesse movimento e o prefeito convidou para fazer uma escultura sobre o Bandeirante. Ele fez várias, mas essa especificamente, ela só ficou pronta em 1953 e foi exposta numa região de São Paulo, aonde era o rancho de um dos bandeirantes, que era Fernão Dias, e ali ele expôs, então, a sua escultura monumental, que ele foi inaugurado, então, em 1956, para comemorar 1954, e até hoje ele está exposto no mesmo lugar, no Parque do Ibirapuera. A obra, ela representa os bandeirantes que fizeram, então, as suas incursões pelo território brasileiro em busca de ouro e metais preciosos. Atualmente, a escultura é alvo de críticas. Quer dizer, o bandeirante era autoritário, o bandeirante era desumano, e aí, dado o movimento antirracista e em proteção aos próprios índios, ele é alvo de críticas e de protestos. E, portanto, as pessoas que são contra a exploração indígena que aconteceu na época e o passado da exploração brasileira, eles fazem sérias críticas, e esse monumento já foi diversas vezes, mas diversas vezes, pichado por um vandalismo extraordinário. Essa escultura, ela representa à frente o capitão da excursão, o capitão da bandeira, que vai a cavalo, e atrás vão as outras pessoas que integram a bandeira, e lá no fundo ele coloca, então, o barco, porque na realidade já é século XVIII, com as monções, escrita muito bem pelo célebre historiador Sérgio Buarque de Holanda. As monções saíam de Porto Feliz. Então, a bandeira, ela caminhava pela atual Avenida Brasil, e até o alto, lá no alto rezava-se uma missa, e aí eles adentravam Itu e Porto Feliz, e de onde as embarcações, então, iam pelo mar, pela água, pelo Rio Tietê, em busca dessas preciosas pedras, esmeraldas, safiras, diamantes, que realmente eles encontraram no Brasil. No ano de 1932, Walter Brecheret
torna-se sócio fundador da Sociedade Pós-Moderna e vence um concurso pela execução de um outro movimento, de um outro monumento, que é o monumento a Duque de Caxias. É neste período que me parece que o escultor amadurece plenamente quando passa a evocar elementos estéticos da cultura indígena brasileira. Em 1950 e 1952, o modernista expõe nas Bienais de Veneza e vai expor também na Primeira Internacional de São Paulo, quando foi premiado como melhor escultor nacional. Ele já era naturalizado. Ele expõe na Terceira Bienal Internacional de São Paulo e, em 1957, ele é homenageado póstumamente com uma sala especial na Quarta Bienal, porque Victor Brecheret faleceu em São Paulo em dezembro, dia 17, precisamente, de dezembro de 1955, vítima de um infarto agudo do miocárdio. O monumento a Caxias era conhecido como o pacificador, o unificador, o cidadão, soldado ideal, que eram virtudes que compunham a narrativa criada em cima da figura do Duque de Caxias, que se buscava materializar através de um monumento de grandes proporções a ser instalado em uma praça pública no centro da cidade de São Paulo. Em 1940, foi assinado, portanto, um pouco antes do Monumento às Bandeiras, foi assinado pelo presidente o decreto que instituiu a criação de uma comissão para, então, fazer essa homenagem a Duque de Caxias. É conhecido o monumento como uma obra artística que foi inaugurada em 1960 apenas, sem ter desenvolvido qualquer relação com a praça onde ele foi colocado. É considerado o maior monumento equestre do mundo. Ele sequer foi superado pelo monumento na Venezuela sobre Bolívar. O de Bolívar é menor. O monumento, ele é imenso, ele tem 50 metros de altura e no sopé do movimento estão instaladas a história das vitórias, das lutas de Duque de Caxias. E esse distanciamento, porque ele é muito alto, ele é simbólico e se mantém até os dias atuais, 60 anos depois, estando um monumento hoje quase esquecido, no meio de uma das regiões mais socialmente vulneráveis da cidade de São Paulo, a chamada Cracolândia. O monumento sofreu também, como o outro, um ato de vandalismo por parte de um soldado do Exército que protestava por uma melhor remuneração. A explosão de uma bomba atingiu o grupo escultório, que retratava a Batalha de Tororó, danificando isso no sopé. O Caxias está lá no alto. No contexto da pandemia da coronavírus em São Paulo. O monumento foi utilizado como cenário para a fotomontagem da artista Isabela Vida Moreno, que propôs uma dupla reflexão crítica, tanto acerca dos monumentos quanto da realidade pandêmica do país. Ele foi, naturalmente, uma importância muito grande, porque o pedido feito a Brecheret para a criação do monumento de Duque de Caxias foi feito pelo presidente na época, que era o Getúlio Vargas.
um governo populista que desejava chegar ao povo e desejava, naturalmente, o apoio popular e a segurança através das Forças Armadas. Na realidade, é uma ideia mítica posta nessa época, e o Duque de Caxias é representado como um homem de uma liderança extraordinária, que guiou com valentia tropas brasileiras durante a sua atuação nas campanhas do Exército Imperial. Então, o escultor ajuda a apagar e jogar para o esquecimento as agressões, o comportamento agressivo do Duque de Caxias nas repressões às diversas revoltas liberais separatistas que ocorreram em território nacional, como a Balaiada no Maranhão e a Farroupilha no Rio Grande do Sul, e os confrontos brasileiros com a Argentina na Guerra do Paraguai. Ele é responsável, então, por esses dois grandes monumentos que eu estou expondo aqui com uma certa rapidez, porque são poucos os minutos que são reservados para essa apresentação, mas eu prometo aos organizadores do evento e ao público que me assiste que no meu artigo eu farei referência um pouco maior sobre os dois monumentos e, sobretudo, pelo meu resumo, em que eu coloco escultoras mulheres. Sim, há escultoras mulheres. É claro que alguns dos monumentos liderados por essas mulheres, eles não tiveram tanto valor quanto os dos homens, que ganharam muito mais e foram muito mais homenageados. Eu agradeço imensamente, estou à disposição para aquilo que for necessário. Muito obrigada.